Os nossos convidados escreveram um livro sobre todos os festivais de música em Portugal. Vamos falar com Marta Azevedo e Ricardo Bramão. Olá! Olá! Bem dispostos? Tudo ótimo. Para que decidiram escrever um livro sobre os festivais? Que estão aqui todos os que alguma vez houve, não é? Quase todos, quase ok. todos. Bem, isto é uma ideia que o Ricardo teve há 4 anos no seguimento de um projeto que temos, que é o Talkfest, que é o Fórum sobre os Festivais de Música em Portugal. E fazia sentido criarmos quase um guia de festivais onde estivesse um pouco da história desta indústria desde 1971, que foi o primeiro com Vilar de Mouros. Exatamente. Fazia sentido e, entretanto, conseguimos, através do apoio da Universidade de Lisboa, conseguimos dar forma a este projeto e a esta investigação que durou estes 4 anos. 4 anos? Exatamente. Recorrer a arquivos, portanto, uma investigação muito exaustiva e contando também com a participação dos próprios promotores dos festivais. E quantos festivais aqui estão? São 269. 269. 269? E quantos existem agora? Agora, à volta, nós estávamos aí contabilizámos 140, mas pudéssemos atualizar agora, porque depois há sempre os que já não estão ativos, os que estão ativos, mas à volta de 140. 140, sim senhora, são muitos. Olha, vocês fazem, portanto, Ricardo Bramão, tu és presidente da Aporfest, não é? Tu és vice-presidenta, Marta. Exato. Para quem não conhece muito bem esta associação, o que é que ela faz? A associação também vem um bocadinho no seguimento do projeto que a Marta falou, vem um bocadinho conseguirmos, no fundo, à volta dos festivais de música, conseguirmos dar formação, apoiar também a empregabilidade, ou seja, gerar talento e dar a conhecer o talento. Nós, quando começámos com o projeto Talkfest, um bocadinho como um hobby, reparámos que, ao contrário das nossas áreas académicas, do marketing, dos recursos humanos, não se falava. Ou melhor, toda a gente falava nos festivais, mas ninguém se juntava da área claramente para falar. Hoje acho que conseguimos isso e é falado não só no Talkfest como noutras áreas. Agora importa otimizar esta área e dar a conhecer lá fora. E importa, se calhar, todos referem que temos claramente bons festivais em Portugal e nós absorvemos essa opinião e concordamos. Agora podemos otimizar e estar mais próximo do que se faz lá fora. E discutem muitos temas, não é? Imagino. Discutem, temos projetos formativos, ou seja, desde cursos que apoiam, desde workshops também. Depois este projeto vem aqui inserimos. Temos no fundo, 3 patamares. No fundo, quem está a começar nesta área, que nós podemos ajudar a nível de consultoria, a disponibilizar as nossas instalações, apoio jurídico, quem já está instalado e pode, no fundo, apoiar a nível de onde é que está, como é que pode obter financiamento, e depois também aos grandes promotores a fazer pontos internacionais, estarem lá fora, questão de networking, os contactos internacionais. Nós levámos estão agora em viagem 2 promotores portugueses que vão estar na Rio Music Conference, no Brasil. É uma conferência só sobre música eletrónica e nós, no fundo, delineámos quem é que poderiam ser, dentro dos nossos promotores portugueses, quem é que poderia dar este melhor testemunho lá fora. E é com estas pontes que queremos, no fundo. Muito bem, então, e vocês como especialistas, vocês são festivaleiros já agora? Têm Claro. Costumam ir sempre aos festivais já há muito tempo? Todos quanto Quando nos podemos, é verdade. Mais do que, cada vez mais, não é tanto ver aquela banda, claro que isso também nos entusiasma muito, mas é porque é que aquele festival comunica daquela maneira ou porque é que comunica de outra. E às vezes reparamos que um simples segurança num festival é mais bem disposto, no outro não é tanto. E às vezes são esses pequenos pormenores que nós reparamos num festival e que para nós importa comunicar. E também falam disto neste livro, imagino, não é? Sim. O que é preciso para um festival ter sucesso, no vosso entender? Isso Sim, é uma receita, muito complicada, não é? Acima de tudo, um bom alinhamento, ter dirigido para o público-alvo, obviamente, não tem que ser sempre grandes bandas, não é? Os grandes nomes. Há festivais que têm uma temática, por exemplo, festivais portugueses temos imensos de música portuguesa e tem músicas do mundo também que têm assim exatamente. Portanto, não tem que ser aquelas bandas que toda a gente fala, não é? Tem que ter um público-alvo claro, tem que ter claramente. Exatamente, tem que fazer uma boa gestão do orçamento, que é muito importante. Até isso tem vindo a melhorar, não é? O conceito e toda a temática por trás Sim, há uma profissionalização mesma decoração, não é? Exatamente, que nós achamos que será um pouco por aí o desenvolvimento e a distinção de cada festival, seja através da decoração ou da programação paralela. Acho que nos próximos anos isso vai ser um ponto a favor que irá marcar os grandes festivais, não é? Que é o que se faz lá fora já e, portanto, nós vamos começar também, suponho eu, aqui também a fazer o mesmo, não é? E pessoalmente vocês tiveram assim algum festival inesquecível
Vai ficar para português. sempre na vossa memória. Português, Sim, português. tem o Milhões de Festa, foi uma surpresa. Que tem, é muito recente, não é? É recente, sim, mas Foi tem um para a sexta edição conceito, tem um conceito super simples, que é para além dos vários palcos, não é? De música ainda por descobrir. É a questão da proximidade e onde está ali o músico, não há barreiras entre o próprio músico atua e logo a seguir pode estar Connosco. a conviver com o público. Exatamente. É a piscina que também por aí Piscina, claramente tem exatamente. essa... E toda a gente fala da piscina, não é? E é onde, Exatamente. no fundo se sentem que todos são iguais, ali um bocadinho, todos são festivaleiros, cada um à sua medida, mas no fundo todos estão ali por igual. E não se nota aquelas diferenças, quem és tu, de onde vens. Acho que é mesmo esta questão, estão todos ali à partida a querem se descobrir. Eu estava aqui a pensar se houve alguns festivais que, entretanto, deixaram de existir, não é? Se pudessem ressuscitar assim algum, qual seria? Eu falo sempre de 3 histórias, quando me perguntam essa questão aqui por causa do livro, falo de 3 histórias de 3 festivais que não pude experienciar, mas são 3 histórias que me chamaram claramente a atenção. Um é o Rock Benfica. Rock Benfica? Aconteceu em 88 no antigo Estádio da Luz. Até tens de Benfica? Também por aí. Também ajuda. Só que o antigo estádio era muito grande e a acústica não era muito boa, mas além disso não havia uma porta-maratona, ou seja, onde os materiais eram passados de fora para dentro. Então todo o conceito, todo o festival, todos os materiais, ferros, tudo isso, o palco, teve que ser posto à mão de fora para dentro do estádio. E foi a estreia do Bryan Adams em Portugal. Outro que era Pavilhão Carlos Lopes, festival de rock e boxe, rock and boxe, era mesmo assim. Ou seja, concertos numa horta, por exemplo, intervalados com combates de boxe. Isso é incrível, porque E nem assim, sequer numa temos mesma muito noite. essa cultura, não é? Do boxe. E Isso acabou foram quando? 2 momentos. Isso só teve 1 ou 2 edições e foi no meio da década de 80 também. Foi aí que começou a existir um grande apogeu de festivais, mas não profissionais. Houve também o primeiro, que chama-se mesmo assim, primeiro festival de heavy metal português, em que houve a música, foi promovido e depois a GNR chegou lá e acabou com aquilo tudo. E bandas e batatada. E nunca mais todos. voltou. E nunca mais Não, voltou. foi É o o primeiro e conceito que último. nós notamos que existem muitos festivais que começam e muitos existem, mas também muitos deixam de existir. Ou seja, quando falamos que há cada vez mais festivais, mas também há por este lado da rentabilidade ou este cuidado em claramente o festival ser rentável e por isso é que também deixam de existir muitos mais ainda. Portanto, é isso que notamos. Quando falamos que existem 140 festivais, muitos mais deixaram de existir. E tu, Marta, tens algum que gostarias de... tens a mesma opinião que o Ricardo ou gostarias de ressuscitar outro? Não, acho que ele resume os mais engraçados. Portanto, Rock realmente- Benfica? Rock Benfica, Rock and Box Rock and e Box. o primeiro festival de heavy metal português. Sim, estes são os que têm histórias mais giras, mas realmente houve muitos festivais que aconteceram e tiveram 1 ou 2 edições com conceitos muito interessantes, mas de alguma forma houve alguma coisa que falhou e são importantes casos de estudo, não é? Para tentar perceber o que é que um conceito especial, porque é que não deu resultado. E temos aí, falamos desses e de muitos festivais. Porque isto é uma espécie de um glossário, mas também tem uma opinião, também falam... Tentámos forma- não tanta Não. opinião, ou seja, tentámos claramente basear e não estão em todos os festivais que aconteceram no nosso país, precisamente por isso. Às vezes conseguimos descobrir num arquivo aquele festival, mas não conseguimos ir à fonte. Às vezes, por exemplo, do final dos anos 70, descobrimos nomes de festivais, mas o próprio nome era dúbio, ou seja, não era claro que aquele nome fosse claramente o nome do festival. Então aí não o incluímos. Portanto, só quando conseguimos chegar claramente à fonte e ter dados do festival é que decidimos incluir no glossário. Muito bem, então este livro encontra-se à venda Nos locais habituais. nos locais habituais, não é? Podem FNAC e por aí consultar o fora. nosso site, se calhar site talvez também. seja o Qual é o aporfest.pt À ou do Porfest.pt. talkfest.eu. Também tem página de Facebook. Também temos Exatamente. página de Facebook de ambos, do evento e também da associação. Muito bem, está aqui o livro, já dá. Bom, olha, obrigada por terem vindo, Obrigada a espero nós. que vendam muito e eu vou também dar aqui uma vista de olhos, que nós fazemos vários festivais, como vai saber. Obrigada. Obrigada a nós.